Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos meditar o versículo 20. Lucas, capítulo 10, versículo 20. Vamos ao texto. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Irmãos, nessa passagem nós vemos Jesus enviando agora 70 discípulos. Nós vemos agora um envio para um número maior de pessoas, diferente do primeiro envio que foi para os 12. E Jesus envia esses 70 discípulos com uma missão e instruções que eles deveriam observar. Como diz o versículo 1, e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele haveria de ir. Veja agora o versículo 3. Jesus começa a dar instruções para os discípulos de como eles deveriam se portar, uma vez que eles estavam representando o Senhor, as boas novas, e então o Senhor dá dicas para eles. Versículo 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Versículo 4. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudai pelo caminho. Versículo 5. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E ele continua dizendo, e se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Ficai na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Versículo 9 é importantíssimo. Curai os enfermos que nela houver e dizeis, é chegado-vos o reino de Deus. Veja que essa pregação não muda. João Batista vem com a mesma pregação. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Depois, João Batista está preso. E quem agora assume a pregação é Jesus com a mesma pregação, o mesmo anúncio. É chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. E agora para esses 70 discípulos a pregação não muda. E para nós também não mudou. Nós, como discípulos do Senhor, precisamos continuar a anunciar o reino dos céus, o reino de Deus. Nós somos estrangeiros aqui nessa terra. Nós somos embaixadores de um reino muito maior. Foi o que Jesus disse para Pilatos: ora, o meu reino não é deste mundo. E nós precisamos entender, meus irmãos, que nós não fazemos parte deste mundo. O nosso reino não é deste mundo. E quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, nós vemos Satanás oferecendo para Cristo coisas que é do reino dele e não do reino de Deus. Então, muitas vezes, nós precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Pois muitas vezes nós estamos pedindo para o Senhor coisas que não é do reino dele, e sim reino dessa terra. Pois quem prometeu riquezas, quem prometeu usar do poder que Deus deu para transformar pedras em pães, quem prometeu todos os reinos dessa terra, não foi Deus, mas foi Satanás. Então, através dos nossos desejos, das nossas vontades, da forma como nós nos comportamos à vista dos outros, que Jesus envia os discípulos, e eles são observados, são vistos à vista do outro. Os nossos desejos, as nossas vontades, elas vão legitimar, elas vão evidenciar de que reino nós fazemos parte. Pois bem, os discípulos são enviados com uma missão. São enviados com instrução para ficar dentro da casa, para comer do que a casa servir. Pois digno é o trabalhador, aqui na minha tradução diz do seu salário, como diz o versículo 7, e ficai na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Em outras traduções está escrito, digno é o obreiro da sua alimentação. Por isso que coma do que eles te oferecerem, essa vida missionária. Uma vida que vai pedir nada
não é sobre a sua vontade. Uma vida que vai pedir total confiança nas coisas de Deus. Por isso que o Senhor dá orientação para não levar bolsa, não levar alforje, não levar alpacas. Por quê? Porque no discipulado, nesse caminho de discipular, não é sobre a sua força, não é sobre as suas capacidades, é sobre a provisão de Deus, é sobre a dependência de Deus. Agora esses discípulos voltam, e é o versículo 17. Veja, os discípulos são enviados, partem em missão com uma palavra, com uma pregação. Qual? É chegado a vós o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Saíram munidos de uma palavra. Quando eles voltam, versículo 17, veja o detalhe. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E neste momento eu lembrei de uma frase de Clara de Assis, amiga de Francisco de Assis, que em determinado momento da vida dela, ela escreveu uma carta para uma das noviças do convento, que ela colocou na carta escrito: não perca de vista o seu ponto de partida. E como muitas vezes, meu irmão, se nós não tomarmos cuidado, nós perdemos o nosso ponto de partida. Nós esquecemos a quem confessamos. Nós esquecemos qual foi o nosso chamado. Veja, aqueles discípulos são enviados para anunciar o reino de Deus. Aqueles discípulos são chamados a curar. Aqueles discípulos são chamados a não carregar nada, para que nada fosse uma desculpa no trabalho da evangelização, no seu trabalho de discípulo. Mas eles voltam vislumbrados com o poder. E quantas pessoas iniciam o seu processo de fé, seu processo de caminhada com o Senhor, mas no meio deste caminho é vislumbrado, no meio desse caminho talvez as intenções mudam e voltam testemunhando um poder que é neles. E aí nós aprendemos algo, que o poder que não está dentro do propósito de nada serve. Não é sobre impor a mão ou não é sobre seguir alguém que vai dar notoriedade que o mundo não te deu. Não é sobre seguir Cristo, porque em Cristo talvez você vai ser notado, vai ser ouvido, vai ter poder. Não é sobre isso. E isso que me chama a atenção nessa palavra. Eles voltam alegres, porque sobre a vida deles eles entenderam que tem poder. E aqui que me chama a atenção é o até. Até os demônios nos sujeitam. Será, meus irmãos, que nós não estamos fazendo também da nossa chamada uma forma de exercer poder? Poder longe do propósito é desobediência. Poder longe do propósito, assim nos ensina Mateus capítulo 4, é diabólico. E eles vêm todos felizes porque os demônios estão sujeitados. Mas Jesus diz: não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. O mesmo céu que era para vocês terem saído e anunciar, porque essa era a mensagem central da missão deles. Versículo 9: curai os enfermos que nela houver, numa casa, e dizer-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. E aqui Jesus diz: olha, não fique preocupado se os demônios estão se sujeitando. Sim, é importante, mas isso não é a mensagem central. A mensagem central não é poder. A mensagem central é vocês serem reconhecidos por um reino. Um reino que vocês são enviados para anunciar para o outro: olha, é chegado este reino. Você tem livre acesso a esse reino através de Cristo Jesus. Não é sobre apenas ter poder. Aliás, nunca foi sobre ter poder. Nunca foi sobre isso. Foi sobre anunciar Cristo Jesus. Foi sobre anunciar este céu. Será que nessa caminhada eles se esqueceram da principal mensagem? Que era: é chegado o reino dos céus? Será, meus irmãos, que na nossa caminhada de fé nós não estamos esquecendo da verdadeira mensagem do Evangelho? Hoje os nossos púlpitos se prega de tudo. Se fala de economia, se fala de saúde, de bem-estar, de autoajuda, se fala de tudo. Mas será que ainda estamos falando: é chegado o reino de Deus?
é chegado o reino dos céus. Hoje se prega de tudo, mas será que ainda estamos falando convertei-vos e crede no Evangelho? Será que ainda há um espacinho em nossas congregações para falar do céu? Para falar do sacrifício único, verdadeiro e perfeito de Cristo na cruz? Suficiente esse sacrifício? Será que nós não estamos ocupados em falar de coisas secundárias? E não entendam aqui mal. Não estou dizendo que não é importante falar do reino das trevas e do poder, toda aquela coisa que o mal opera na humanidade. Isso é bíblico. Mas eu estou querendo dizer, será que essa mensagem não se torna secundária diante da primeira mensagem que Cristo, a qual nos chamou para entregar? Qual essa mensagem? É chegado a vós o reino de Deus? Será? A pergunta é, será que no meio deste caminho, do envio até a nossa volta, melhor dizendo, será que quando nós retornamos da missão, será que nós somos o mesmo? Quando nós retornamos da missão, será que a mensagem permanece a mesma no decorrer da missão? Ao passar por casas, a ouvir pessoas, a se alimentar do que as pessoas serviram em suas mesas, ao conversar, a trocar experiência, a conhecer culturas, pontos de vista, quando nós retornamos, será que a mensagem continua intacta, verdadeira, ao ponto de queimar o nosso coração? Ou será que a verdadeira mensagem, a principal mensagem, ficou à beira do caminho e quando nós voltamos, da mensagem de é chegado o reino dos céus, o que nos chama atenção é até os demônios estão se sujeitando a nós? É de se pensar. E aí, mais uma vez eu lembro de Clara de Assis. Não perca de vista o seu ponto de partida. É muito importante, meus irmãos, nós lembrarmos a quem confessamos. Quando nós lembramos quem confessamos, aí nós vemos, eita, eu confesso a Cristo Jesus. Então esse trono a qual eu estou sentado, ou então estou correndo para consegui-lo, não é meu, é dele. Quando eu lembro quem eu confesso, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, aleluia, que tira o pecado do mundo, eu olho para a coroa que eu coloquei sobre a minha cabeça e digo, não, essa coroa não é minha, essa coroa é do Rei dos Reis, aleluia. Quando eu lembro quem eu confesso, quem me chamou para a missão, quem me enviou, eu lembro, não, na minha mão pode ter um cajado, nunca um cedro, porque o cedro é do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando eu lembro quem eu confesso, eu lembro que Ele me enviou no meio de lobos. Ele me enviou em uma missão, sem bolsa, sem alforjes, sem alpacas, pois nessa missão Ele é tudo o que eu necessito. E é sobre isso, meus irmãos. Na volta, quem é você? Muitas pessoas começam a missão com entusiasmo. Muitas pessoas. Mas o que vai contar vai ser o final da missão. O que vai contar, meus irmãos, é aquele grande dia, quando nós, como diz Paulo, encerrarmos a nossa carreira. E dizer, combati o bom combate, porque muitas vezes nós estamos combatendo maus combates. Ah, pastor, o que é maus combates? Sabe, combates da vida. Combates que só nos sugam energia. Discussões frívolas. Brigas que não vão levar absolutamente nada, mas Paulo diz, eu combati o bom combate. O combate que Cristo me chamou para combater. Não o combate da minha busca de poder, não o combate da busca de ter as minhas expectativas correspondidas na igreja, uma vez que no mundo secular eu não tive. Não o combate da busca do meu ego ser massageado a todo momento. Não o combate de todo momento ter a minha vida reconhecida, ovacionada. Não um bom combate. O combate que diz... é chegado o reino dos céus. Por isso que Paulo diz, eu trago em mim as marcas do Evangelho. Tem muita gente ferida na igreja. Tem muita gente marcada na igreja. Mas tenho certeza que muitas delas, as marcas não foram ocasionadas pelo Evangelho. Foram marcadas pela busca exagerada, exacerbada por poder. A busca de obter uma glória que jamais vai ser delas. O que me preocupa nessa palavra é quem nós somos. Será que permanecemos sendo o mesmo do envio para quando nós voltamos? Que o Senhor nos ajude.
que o Senhor nos guarde, que o Senhor blinde o nosso coração dia após dia, que nós possamos dizer a cada dia: Senhor, me converte. E ultimamente, meus irmãos, eu tô numa vibe que eu não peço mais para que Deus mude o outro. Sabe, ultimamente eu tenho pedido para que Deus me mude, para que Deus me faça um esposo melhor, um filho melhor, um pastor melhor, alguém melhor. Alguém que pelas minhas atitudes, se é que eu vou conseguir isso, eu consiga refletir o mínimo de Cristo possível. Eu acho que nós entramos muito numa vibe de ficar pedindo para o Senhor fazer um trabalho que é de nossa responsabilidade. Acho que nós entramos, ficou cômodo para nós, né? A nossa oração já é terceirizada. A gente fala: Senhor, vai lá no presídio. Senhor, visita a boca de entorpecente. Senhor, visita o prostíbulo. E, no entanto, aqui nós vemos Jesus enviando. À medida de que, não. A única forma desse reino ser instaurado é a gente se levantando do sofá, se levantando da cadeira, saindo do conforto da nossa vida e entrando no desconforto que é o Evangelho. À medida que nós entramos nesse desconforto que é o Evangelho, o Senhor nos apresenta o confronto que é o Evangelho. Qual o confronto? De querer ir aonde nós não queremos ir. Viver o confronto de Jonas, de ter que anunciar uma palavra de é chegado o reino dos céus para aqueles que eu não gosto. Então é sobre isso. E quais os pontos que nós podemos aplicar através dessa palavra? Primeiro, alegria no que é eterno. O bom combate é o combate de coisas que são eternas. Porque, meu irmão, combater uma vida para ter um carro que o ferrugem vai corroer, combater o combate da vida para ter uma roupa que a traça vai corroer. Vinícius, então você está querendo dizer para a gente fazer agora voto de mendicância? Não é isso. Deus não vai te amar mais por ser pobre, à medida que Deus também não vai te odiar por ser rico. Não é sobre isso. Mas é sobre sentido da vida, sentido real, combater o bom combate pelo que é eterno. E a alegria verdadeira está no que é eterno. Por isso que ele disse: não fiquem perplexos, alegres, porque os discípulos voltaram alegres, né? E tem um livro que eu acho fenomenal, que eu peguei até a barreira, né? Peguei uma peguei uma rabeira no título desse livro, que é O Deus que Destrói Sonhos, e eu fiz uma pregação dizendo: o Deus que frustra, né, expectativas, que eles voltaram alegres, mas o Senhor meio que jogou uma água, né, na fervura da alegria deles. O Senhor prefere 1000 vezes uma verdade que vai nos levar para o céu do que uma alegria diabólica. E quantas pessoas estão felizes com uma alegria diabólica, e o Senhor não mente. Eles voltam alegres, mas o Senhor diz: não é para vocês ficarem alegres porque tem poder sobre a vida de vocês. Vocês ficam alegres porque o nome de vocês está escrito nos céus. Esse céu que era para vocês terem anunciado. Mas fiquem felizes, o nome de vocês está escrito, é eterno, não é passageiro. Então, evite basear sua felicidade apenas em sucesso material ou reconhecimento, né? Alegre-se porque Deus te ama e garantiu sua salvação. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. É o que Paulo diz na carta de Filipenses, a carta que mais que ele fala de alegria. O segundo ponto, humildade na caminhada. O poder espiritual vem de Deus. Você não precisa de bolsa, nem alforje, nem alparcas. Eu creio, e aí eu entro nisso, nós não entendemos o poder que há no Evangelho. A palavra do Senhor diz que o Evangelho é o poder de Deus. Quer conhecer o poder de Deus? Olhe para o Evangelho. Viva, né, através do Evangelho. Tente ao máximo viver o que o Evangelho te propõe, porque esse é o poder de Deus. Então você vê, Deus envia os discípulos sem nada, para revelar que Ele era o tudo. E hoje nós temos o tudo e não conseguimos às vezes fazer o mínimo, para não dizer nada, para não ser muito ofensivo. Então, humildade na caminhada. O poder espiritual vem de Deus, não há poder em nós. O poder não é nosso, o poder foi dado por Deus. Então, quando a gente vislumbrar, quando a gente começar a dar um risinho, sabe, assim no canto da boca, achando que em nós há poder até para demônio se sujeitar,
Isso é diabólico. Não a nós, Senhor. Ah, Vinícius, então você está grande. Meu Deus, irmão, não tem coisa pior do que alguém chegar para você e falar você está grande. Então, quando alguém chegar para você e dizer você está grande, isso acerca das coisas do Senhor, você diga então que eu diminua. Porque só aquele que é pequeno vive dependência de Deus. Aquele que é grande não precisa mais do Senhor. Então, não a nós, Senhor. Não é sobre nós. Se Deus te usar hoje, reconheça que é por graça dele. João capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Ah, não, Vinícius, mas aqui tem uma concessão. Não, não tem concessão, não tem contestação. Sem mim, nada podeis fazer. Você não pode fazer nada sem o Senhor. Ah, mas eu não creio. Amém. Você pode não acreditar, mas sem Ele você não pode fazer absolutamente nada. Terceiro ponto, segurança em Cristo. Diante de desafios ou incertezas, lembre-se que seu nome está escrito no céu e isso é inabalável. Romanos capítulo 8, do 38 ao 39. Porque estou certo de que nem a morte nem a vida poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a verdade que nós pregamos. Um Deus que se despiu de sua glória, se fez homem, se fez pecado por nós, em um momento todo o pecado da humanidade estava sobre ele, para que nós fôssemos reconciliados com o Pai. E diante dessa reconciliação, diante desse amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Então, nada pode nos separar deste amor, como diz Romanos capítulo 8. O quarto ponto, gratidão acima das circunstâncias. Gratidão, meu irmão. Mesmo nos dias difíceis, sua salvação é motivo suficiente para agradecer. Para com essa conversa que Deus tem que fazer. Isso é coisa... Quem está começando agora na fé, eu até entendo que está vislumbrado, né? Tá vendo? Imagina as experiências que aqueles discípulos tiveram ao andar, né? Eles viram muita coisa, comeram coisa diferente. Estou imaginando eu aqui. Mas isso é coisa de crente novinho, que fica falando que Deus tem que dar prova de ser Deus. Crente que fica dizendo, Deus vai abrir de novo o Mar Vermelho, Deus vai abrir de novo o Jordão, Deus de novo vai derrubar... Não, Deus não vai fazer isso de novo. Deus já fez para mostrar que Ele é tudo que você necessita. Quanto mais você pede provas, mais isso prova a sua incredulidade nele. Então, quando nós não somos gratos, a todo momento a gente fica colocando Deus na parede, pedindo para Ele fazer de novo. Para com essa fezinha mimizinha, essa fé de bebezinho, que Deus tem que fazer. Para com isso. Gratidão, meu irmão. Gratidão. Deus não tem obrigação de te dar nada. Deus já fez o que ninguém conseguiria fazer. Deus pagou a dívida que ninguém conseguiria pagar. Deus já nos livrou do pecado. A morte eterna não domina mais sobre nós. Basta acessar essa graça através da fé que você tem livre acesso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu queria tanto fazer a vontade de Deus sobre a minha vida, então começa agradecendo a Deus. Agradece a Deus pelo pão com manteiga, agradece a Deus pelo trabalho, agradece a Deus pela sua esposa. Aliás, meu irmão, você que não gosta muito do exercício da gratidão, pense a seguinte situação. Se Deus hoje começasse a tirar tudo que você reclama na sua vida. Porque a ingratidão é um ato de revolta a Deus. É um ato de rebeldia a Deus. A ingratidão é a mesma coisa de você dizer para Deus, eu no seu lugar, Deus, faria melhor. Eu acho que não preciso falar mais nada. E o quinto e último ponto, propósito na eternidade. Ai, Pai da Glória, que é difícil. Propósito na eternidade. Será que ainda se fala de céu? Ou tudo hoje é relativo?
Ou será que as igrejas estão lotadas porque você está querendo apartamento? Você está querendo o seu problema resolvido? E aí nós vamos criando um Deus ídolo que é um Deus resolutivo e não redentivo. Deus veio para nos render. Deus veio nos salvar, porque sozinhos nós não conseguimos. Quem é Deus para você? É um bedel? É um mordomo? É um empregado? É o quê? É um Deus faxineira que, à medida que você vai fazendo bagunças na sua vida, ele vem atrás com uma vassourinha limpando? Quem é Deus para você? Qual que é o propósito de adorarmos o Senhor? Nossa, Vinícius, hoje você está confrontando tanto. É para confrontar mesmo. Essa palavra confronta, meu irmão. Essa palavra é para confrontar. Lembre-se de que sua vida tem um chamado maior do que as preocupações do dia a dia. Trabalhe hoje com os olhos na eternidade. Buscai as coisas que estão no alto. Disse uma vez, vou repetir, não há nada debaixo desse céu que um dia não venha se deteriorar, inclusive o nosso corpo. Né? Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que reino é esse de Deus? O mesmo reino que os 70 discípulos foram enviados para anunciar. O mesmo reino. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém, meus irmãos? Cristo está deixando claro que discípulo se preocupa com o reino do Senhor. Discípulo se preocupa com o que o mestre enviou. Nós temos uma carta em nossas mãos. Essa mensagem que queima no nosso coração para ser entregue é uma carta. E ela tem remetente certo. Que Deus nos ajude a não falhar na missão e não errar o endereço. Vamos orar? Pai querido, graças te damos por mais um dia, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pois da mesma forma que o Senhor enviou aqueles 70 discípulos, o Senhor também nos enviou. O Senhor tem propósito para a nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos auxilie, ó Deus, para que no decorrer da nossa caminhada, nada venha nos distrair, que nada venha, ó Pai, vislumbrar os nossos olhos, ao ponto de nós trocarmos a verdadeira mensagem do Evangelho, o anúncio verdadeiro do Evangelho, por uma busca inútil de poder. Pai, que na nossa vida contigo nós lutemos pelos últimos lugares, Pai, de modo que os primeiros lugares muitas pessoas já estão concorrendo. Nos ajude, Senhor. Pai, nos ajude, Deus, pois tantas coisas têm nos seduzido, Pai. Tantas coisas têm sido um convite para regressar. Tantas coisas têm, ó Pai, lutado para ocupar o espaço verdadeiro e único que só o Senhor pode ocupar em nossas vidas. Nos ajude, ó Pai. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão. Que você permaneça firme nessa caminhada. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fique com Deus. Até amanhã.